que a gente sabe que os homens é bem difícil procurar atendimento, isso já faz parte, é cultural. Mas será que os homens sabem quais exames devem ser realizados ao longo da vida? Isso é o que a gente vai conversar hoje no vídeo do canal 6 Minutos de Uro. Sou Domingos Aires, urologista, e vou estar repassando para vocês essas informações. Qual a importância da saúde, do cuidado com a saúde masculina e quais exames preventivos a serem realizados? Infelizmente, segundo dados do Ministério da Saúde, os homens realizam 6 vezes menos exames e menos consultas do que as mulheres. Um levantamento da Sociedade Brasileira de Urologia constatou que em 2022, em atendimentos, as mulheres tiveram mais de 1.200.000 atendimentos no SUS, enquanto os homens foram apenas 200.000 atendimentos. Daí a gente já dá uma ideia de que os homens realmente têm um receio de buscar pelas consultas, buscar pelos exames, de cuidar da saúde. Com esses dados, fica nítido que os homens acabam deixando bem de lado a questão da saúde quando a gente compara com as mulheres. Para se ter ideia, isso inclusive pode ser uma coisa cultural, um levantamento de uma pesquisa que foi realizada com adolescentes, veja só, o adolescente pegaram de 13 a 17 anos, mais de 3.000 adolescentes, e perguntaram quanto às consultas que eles quais passaram, que buscaram. E olha só, dos meninos, dos adolescentes, foram cerca aí de 4,5% que buscaram atendimento com urologista, enquanto as meninas foram mais de 42% que já haviam passado com ginecologista. Aí, mais uma vez, uma questão cultural que envolve esse costume que dos homens têm de não procurar atendimento. E pelo contrário, o homem busca atendimento só mesmo quando está pegando o negócio, né? Quando vê uma doença, uma coisa mais séria, quando está sentindo alguma coisa, uma dor mais importante, aí sim ele procura por atendimento e por vezes nem é o especialista que ele procura, né? De forma geral. E falando das doenças, né, o que mais acometem os homens, o que prejudica a saúde do homem, o que é diagnosticado para os homens. Uma listagem de doenças que mais prevalece nos homens. Doenças de pele, né, câncer de pele, câncer de próstata, isso é muito bem batido e evidenciado na mídia, câncer de pulmão, doenças cardiovasculares, doenças hepáticas também. Ou seja, existe um N de doenças que merecem sim ter um acompanhamento, merecem sim ter atendimentos e buscar por exames preventivos. Mas 46% dos homens têm, quando se fala de urologista em si, esses homens têm bastante ansiedade de buscar urologista. E mais da metade desses homens, o principal receio deles é em relação a se descobrir alguma doença grave. Ou seja, homem sim é medroso e a gente tem que acabar com isso, tem que ser conscientizado da busca pela saúde. E pessoal, olha essa citação, abre aspas. Os homens ainda têm grande resistência aos cuidados com a saúde. Cerca de 46% dos homens ficam ansiosos antes da consulta com o urologista e 50% têm medo de descobrir um problema sério de saúde. Fecha aspas. Essa é uma fala de Inês Hugenbuller, uma psicóloga PhD e líder do time clínico da Wells, né? Ou seja, evidencia muito o problema de saúde dos homens, né? Dos homens não procurarem por atendimento. Para garantir uma saúde adequada, um acompanhamento, aí temos as faixas etárias do que procurar, por que ir ao urologista. Vamos lá. Na infância, a gente tem que procurar doenças congênitas relacionadas a trato urinário, se a criança tem muita infecção, até a fimose também. Tudo isso vale a pena a consulta com um especialista para fazer esse tipo de avaliação. Na adolescência, um período de muita mudança no corpo do jovem, por isso vale a pena uma consulta com o especialista. Para quê? Primeiramente, tirar as dúvidas. E haja dúvidas nesse período, nessa fase de vida. Temos dúvidas principalmente relacionadas à questão das sexualidades, né? E principalmente conscientizar o adolescente quanto aos métodos de proteção e as doenças que são as infecções sexualmente transmissíveis. No adulto jovem, entra aí uma gama de doenças que merecem fazer o acompanhamento com especialistas. A gente vai pontuar aqui os cálculos renais, né? As pedras renais que acometem nessa faixa etária. A questão da fertilidade, muito importante. A gente está acompanhando nesse período, ainda mais quando se tem alguma dificuldade. A questão também das sexuais envolve aí ejaculação precoce, e isso tem ali da transição da adolescência para o adulto jovem, principalmente
que a gente encontra muitos pacientes, tem a questão da ansiedade, tudo isso envolve e merece ter acompanhamento com o especialista. E a disfunção erétil, que pode passar a acometer nessa faixa etária. Passando do adulto jovem, e a gente vai considerar aí acima dos 45, 50 anos, entra aí as causas, pontuei lá atrás, daquelas doenças relacionadas a neoplasias, os câncer. E o principal, que sempre tem todo ano, inclusive Novembro Azul, todo esse trabalho de divulgação que se tem da Sociedade Brasileira de Urologia, questão da próstata. O câncer de próstata, para começar a ter também o acompanhamento e o rastreamento da doença, porque quanto mais cedo se tem o diagnóstico, melhor e mais efetivo a resolução, ou seja, tratar a doença de forma mais breve possível é a melhor solução que se tem. Além disso, nessa faixa etária um pouquinho mais avançada, com um homem um pouco mais experiente, a gente acaba encontrando uma coisa muito comum, que é o crescimento da próstata, o que a gente chama tecnicamente de hiperplasia prostática benigna, que é o paciente começa a ter dificuldade miccional, para urinar, começa a ter mais dificuldade, começa a acordar mais à noite, e isso também se relaciona com a idade e merece muito acompanhamento. Outro ponto que a gente pode colocar aqui também é que com a avançada idade a gente acaba tendo um declínio, uma diminuição da nossa testosterona. E aí outros sintomas começam a aparecer, fraqueza, perda de massa muscular, indisposição, a questão também da disfunção erétil, entra tudo nisso. E é um ponto que merece também estar no acompanhamento. E vamos lá para os exames, Afinal de contas, doutor, quais os exames que eu vou fazer? Como é que vai ser isso? Ao longo da vida, os mais jovens merecem sim um acompanhamento ali com exames de sangue. Vamos pontuar alguns exames, Exame de sangue vale a pena, para ver se tem alguma alteração que merece um acompanhamento mais de perto. Outro exame a partir dos 20 anos, questão do exame de urina. Exame simples, tranquilo de ser feito, fácil de fazer e pode ser feito anualmente. Tido o exame de urina, a gente consegue verificar se tem algumas alterações que merecem algum tipo de investigação maior. A partir dos 40 anos, começa outras doenças, associadas, como eu pontuei, e aí principalmente vamos ficar de olho nas doenças cardiovasculares. É lógico que é outro especialista na urologia, mas que tem que ficar atento com isso, tem que ficar acompanhando para ver se tem principalmente pacientes que têm fatores de risco, familiares que teve doenças cardiovasculares muito cedo, merece bastante ter esse acompanhamento. E a partir dos 50 anos, segundo as recomendações da Sociedade Brasileira de Urologia, a gente tem o exame preventivo do rastreio, na verdade, o rastreio do câncer de próstata, que é realizado com PSA, que é o exame de sangue, coletado a partir do sangue, e temos também o toque, que é muito importante nessa faixa etária. Além disso, exames que a gente complementa a partir dos 50 anos, não podemos deixar de pontuar a colonoscopia, que é realizado com outro especialista também, mas a recomendação que se tem é que a cada 5 anos, a partir dos 50 anos, se faça também esse exame. É de uma forma geral que a gente acaba abordando vários exames preventivos ao longo da vida do paciente para garantir uma melhor qualidade de vida para o paciente. Vale ainda ressaltar, temos um público específico, que os homens praticam sexo anal, vale a pena também, mais um ponto para ir com outro especialista que é proctologista, que aí foge também da nossa especialidade, urologia, mas a gente sempre recomenda que faça também acompanhamento com outro especialista. Ou seja, a saúde do homem não é uma coisa única, não é uma coisa de um especialista só. É lógico, a urologia tem sua parte, mas as outras também acabam se complementando para que tenha uma boa qualidade de vida, um envelhecimento com qualidade. Cuidar da saúde não é só uma questão para você, uma coisa individual. É para os seus filhos, é para sua companheira, para o seu companheiro. É uma questão de responsabilidade com a sua família. Vamos cuidar, vamos buscar atendimento e a gente fica à disposição para lhe ajudar e auxiliar e orientar se for necessário. E me diz uma coisa, deixa aí nos comentários. Você já foi urologista? Quantas vezes você já foi? E quando foi? Foi por algum problema específico? Alguma coisa que o bicho estava pegando? Ou foi realmente preventivo? Grande abraço e até a próxima.